Olá, professor Matheus Puccioni, mais uma vez aqui. Nossa aula hoje de número 3, dando continuidade nos tópicos especiais em psicologia. Estaremos aí falando sobre inteligência e já iniciando rapidamente, porque essa aula em vídeo é apenas um resumo da aula em sala. Inteligência geral, né? Eu começo falando aí sobre o fator de inteligência geral, que é como um objeto, né? Um construto que não é causalidade, tá? Nós devemos aí observar que pessoas ao nosso redor, no nosso dia a dia, algumas têm mais facilidade de aprendizagem ou de resolução de problema e outras não. Digamos isso quando um pneu fura, quando precisamos fazer alguma atividade extra ou na vida profissional de cada um. Inteligência é a capacidade de assimilação de informação e também de resolução de problema. E existem pessoas que conseguem fazer isso com muita facilidade, com muita velocidade. E o fator de resolução de problemas é um dos pilares aí da inteligência geral que nós estaremos vendo aqui no decorrer dos slides. Então, existe um atributo psicológico subjacente a todas as atividades que realizamos, né? Todas as pessoas, desde ao menos as mais instruídas ou as menos instruídas, reconhecem uma pessoa inteligente. E ela se refere como essa pessoa muito esperta, ela é muito rápida, ela é muito perceptiva, ela é perspicaz, né? Portanto, o conhecimento científico da inteligência apresenta-se provavelmente como um saber mais sólido. Tá? A gente, dentro da disciplina que está com a ênfase de neuropsicologia, nós vamos além da capacidade de uma pessoa ser considerada esperta ou eficaz para resolver uma questão. Mas o que é então inteligência geral? O autor, né, do livro vem dizendo aí que é uma capacidade mental muito geral, né? Vou deixar de vermelho aqui para ficar maior destaque, né? Geral. Entre outras coisas, implica na habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de maneira abstrata e aprender da experiência. O que é pensar abstrato? Quando nós somos mais novos, lá quando criancinha ou quem tem criança, já deve ter brincado com aquela caixa que ela tem uma forma geométrica e você vai pegar uma outra forma geométrica para encaixar nela, né? Encaixar aquela forma geométrica naquela caixa, quando crianças, é uma coisa não abstrata, né? Ela é objetiva, ela é concreta, no qual o sujeito ele olha a figura e tenta no erro e acerto encaixar uma estrela no espaço de estrela, quadrado no quadrado e assim por diante. E a gente às vezes vai lá, pega o círculo, quer colocar no quadrado e quer tentar encaixar de uma outra forma. Então, por isso que pensar de maneira abstrata é o quê? Nós, depois de adultos, nós não precisamos mais colocar o erro e acerto naquela figura abstrata, nesse objeto concreto, para que tenha uma ideia do que vai acontecer no final. Nós conseguimos chegar a uma conclusão pelo pensamento. Então, você olha a imagem e você presume mentalmente que aquele triângulo vai caber no triângulo. Quando eu saio do concreto, nessa capacidade concreta de entender pelo erro e acerto que o triângulo é no triângulo, mas eu consigo entender isso de maneira mental, eu tenho capacidade abstrata. A definição de inteligência reflete a capacidade mais ampla e profunda para compreender o ambiente. Então, perceber. A inteligência está relacionada a perceber coisas, dar sentido ou imaginar o que deve ser feito. Imaginação, abstrato. Então, infere-se, portanto, a inteligência é um construto psicológico amplo, ubíquo, estável e de suma importância para a qualidade de vida da pessoa. Dentro do conceito de avaliar fatores psicológicos, a estabilidade, o construto ser estável, nota caráter científico nele. Então, assim, se uma pessoa tem uma inteligência hoje, um nível de inteligência
amanhã ela terá o mesmo, né? Ela não vai mudar muito, porque ele é altamente estável. Ele pode ter graduações, mas na sua maioria ela tem uma estabilidade muito grande. Nós não ficamos inteligentes noite por dia. É o fator G. Então, desde lá do passado, né, com Galton, com a busca de medir a inteligência, depois vindo aí com a escala Binet, que foi uma necessidade do governo francês da época, para medir crianças e o nível mental dessas crianças na aprendizagem, porque ele queria melhorar a aprendizagem. E desde aquele tempo já se tinha um anseio aí para saber o que era considerado inteligência. E o fator G, criado por Spearman, ele traz aí uma base para medir as inteligências. Então existe aí uma forte associação entre habilidades que mais importam na vida adulta. Outra associação com outras habilidades se observa, porém são de menor intensidade. A competência para raciocinar, resolver problemas, depende em termos psicológicos da capacidade cognitiva. O fator G, ele mede essa capacidade cognitiva para resolver problemas de forma abstrata. Nós não estamos limitando a inteligência a apenas um fator, mesmo porque nós temos aí na literatura as múltiplas inteligências, nós temos aí a questão da inteligência emocional. O fator G da inteligência, ela é mais pautada no fator cognição. Quem sabe mais na frente eu posso falar um pouquinho, não é o tema, né, mas é só para a gente separar que o fator G ele não esgota as implicações sobre inteligência. Nós temos que ter uma questão algo muito claro para a gente, que a inteligência, depois que o governo francês pediu, né, o instrumento por Binet, que Binet criou em 1902, aí, ela criou, Binet também defendia muito a eugenia, então ela criou um olhar muito segregário, um olhar de separação entre os inteligentes, considerados inteligentes, e os não inteligentes. Inteligente cognitivamente é um fator, mas a gente sabe que o mundo não depende só disso, e o mundo está além disso, né? A humanidade, o ser humano está além do fator G. Então existe uma correlação positiva entre ações humanas coerentes no dia a dia e estrutura cognitiva humana, tá? Na parte superior, comandada nas habilidades necessárias à sobrevivência humana, estaria o fator G com um dos principais aí, níveis de inteligência. Na árvore do fator G existem outras letras, se não me engano, H ou V, que fala de capacidade verbal, matemática, espacial, que são inteligências também medidas por alguns instrumentos psicológicos. Na parte inferior estariam as capacidades específicas. Gente, vamos lá. O que é capacidade superior e específica? Capacidade superior está de cognição, ou seja, de criar imagens abstratas para resolver uma questão. Lembra do triângulo na caixa para encaixar na figura que é triângulo. E a outra questão, a mais inferior, são capacidades específicas. O quanto eu sei dançar, né? E dançar está dentro das habilidades aí, das múltiplas habilidades. Então existe capacidade específica, isso é medido. Eu trabalho com psicologia organizacional, fazendo seleção. Então quando eu quero saber se uma pessoa está apta, eu faço uma medição de capacidade cognitiva e ele passa, às vezes vai muito bem, mas quando nós vamos medir capacidade específica, ele não alcança o critério que eu estabeleci previamente de conhecimento. Então, nós podemos observar nas atividades que exigem o fator G e não fatores específicos, em contrapartida, existem atividades que exigem habilidades específicas. Como eu disse agora, né? Existem atividades que o fator G gera bastante, mas tem outras que o fator específico vai ser muito necessário. Inteligência e cérebro. Então, ainda está longe de haver consenso entre cientistas sobre se a base neuroanatômica da capacidade cognitiva apresenta a natureza distribuída
ou frontal, né? Uma correlação entre estrutura básica neuronal e capacidade cognitiva. Não consegue ainda ter um consenso sobre isso. As diferentes capacidades cognitivas evoluem de modo distinto, tá? Cada um evolui de um jeito. Nossas ligações neuronais, elas vão sofrendo ramificações conforme a gente vai passando pelo ciclo vital, tá? E assim sua base neuronal pode mudar muito com o passar do tempo. Muito importante salientar que a estimulação ambiental tem um papel um papel direto sobre as estruturas neuronais. Inteligência, cérebro e a saúde mental das nações. Bom, de um lado, existe uma competitividade nas nações por mão de obra, por questões comerciais, e a gente vê que o capital humano cada vez está sendo cobrado, né? Que ele devolva, né? De maneira à altura a evolução. Então nós vemos aí a cada dia mais a evolução das nações em respeito das capacidades cognitivas. Em contrapartida, nós temos aí o ser humano que precisa corresponder à altura a tais demandas. Outro fator é o envelhecimento. Nós temos aí por muito tempo um envelhecimento muito grande das pessoas e pouco nascimento. Se a gente também continuar nascendo, chegar uma hora insustentável na população mundial. Mas a gente tem aí questões de doenças relacionadas à idade. Antes nós tínhamos uma taxa de mortalidade muito grande nos idosos. Hoje nós estamos com nossos idosos tendo uma taxa maior de vitalidade, né? Por outro lado, as doenças degenerativas não existiam porque às vezes o idoso nem chegava a esse ponto. Então, cabe questionar em que medida uma sociedade, uma nação poderia enfrentar os desafios de mercado altamente tecnológico se o seu capital humano cada vez envelhece e adoece mais, tá? Então, entender a inteligência, né, com base cerebral e a saúde mental da nação cada vez mudando aí, e é uma demanda de estudo do neuropsicólogo. O capital mental então refere-se ao quê? Né? A habilidades cognitivas das pessoas, a flexibilidade de aprendizagem e a resiliência frente ao estresse. Isso nunca foi tão real, né? O capital mental, né? O trabalhador, ele necessita de habilidades cognitivas, flexibilidade de aprendizagem, sabendo que nunca sabemos tudo, nós temos que estar constantemente, e o estresse, porque o trabalho tem tomado cada vez mais o nosso tempo. Nós hoje moramos no trabalho e visitamos nossa casa. O bem-estar mental relaciona-se à capacidade do indivíduo de engajar-se produtivo e positivamente na sua comunidade e arranjar estratégias para desenvolver seu potencial. É uma preocupação muito grande na sociedade sobre a questão de inteligência. Os instrumentos de medição de inteligência não devem servir como precursor do preconceito. No passado foi, mas a medição de inteligência deve ser para classificar para questões de concurso, vaga de emprego, porque a gente tem que ter um critério. E segundo, para a gente adotar medidas de intervenção. Como farei intervenção se eu não sei o estado atual do sujeito? E como medirei os resultados da intervenção se eu não fazer um posterior? Saindo do item inteligência, né, que é um fator que a neuropsicologia trabalha, estuda, a gente poderia se aprofundar com fatores aí de múltiplas inteligências, inteligência emocional, mas não é o nosso foco mesmo porque a neuropsicologia aborda essas questões de maneira diferente. Ela vai no construto inteligência mesmo, porque habilidades sociais também são medidas, são levadas em conta, tanto quanto outras atividades que são consideradas como inteligência pelos teóricos, mas na neuropsicologia nós somos bem focados.
Vale citar que existem alguns pesquisadores que nem acreditam, assim, não dão muito crédito à inteligência emocional e não consideram como um atributo de sucesso na vida. Entrando no assunto sobre linguagem, gente. Linguagem também é um construto analisado pela neuropsicólogo e ela é definida a partir de aspectos biológicos, sociais, que exprimem seu caráter essencial e favorece a adaptação do indivíduo ao ambiente. Sem a linguagem, a gente não aprende conceitos básicos. A linguagem, ela transfere, ela assimila, é o meio pelo qual eu tenho contato com o social. Então, na neuropsicologia, a avaliação de linguagem não pode ser concebida de forma dissociada dos seus componentes linguísticos, cognitivos e sociais. Então, a avaliação da linguagem, ela não é só o quanto o sujeito fala, mas fala, como aprende e como age socialmente. Nós temos aí, então, falando sobre os componentes, nós temos um componente cognitivo que refere às transformações, os inputs do ambiente. Como que eu tenho esse input do ambiente, como eu organizo ele, como eu armazeno e como eu recupero. Isso serve para todos os conceitos, viu, gente? O input, a forma que essa informação chega ao meu cérebro, se eu consigo organizá-lo, se eu consigo armazená-lo e se eu recupero. Obviamente, se eu organizo algo, eu tenho que recuperar ele depois, e se eu transformo. Necessariamente, se eu aprendi algo, ele não vai ficar frio, fechado, apenas de um ponto, e que eu não possa recuperá-lo depois. Sobre os componentes linguísticos, de maneira cognitiva, que disse, né, fator cognitivo, nós temos o componente linguístico que diz respeito aos aspectos fonológicos e sintáticos, organizados segundo regras e aspectos semânticos e pragmáticos, diz respeito ao conteúdo lexal, né, do discurso. Gente, o fator linguístico ele é muito sério. Nós temos isso até às vezes na regionalidade. As escolas mais tradicionais, né, do Nordeste, o alfabeto é diferente, né? Ele trabalha, quando chega lá nós falamos M, N, O, aqui, né, no Nordeste fala Me, Ne, e eu sempre fui muito encantado, eu achei muito interessante algumas formas de falar alguma coisa. Então, o sotaque, tudo isso conta. Não é só uma questão de dar risada, a gente vê até memes, né? Mas o linguístico, ele é um componente muito importante na linguagem e algumas crianças não conseguem assimilar, ou até adultos mesmo. A linguagem é organizada segundo regras sociais que fornecem indicações sobre práticas sociais da linguagem. E o modo como intenções comunicativas, atos de fala são expressados e percebidos também ocorre de construtos culturais. Então a cultura, ele vem trabalhar como essas práticas sociais ocorrem e as intenções comunicativas, né? No sujeito, desculpe, o sujeito não vai apenas aprender fatores verbais, textuais, mas o sentido ele é dado pela cultura, né? As práticas sociais gerais e cotidianas. Para que avalia-se a linguagem, né? Ele é definido no âmbito clínico ou pesquisa como prática em que sistematiza dados, tá, de forma integrada dos componentes cognitivos, linguísticos, pragmáticos, sociais, como vários objetivos, né? Qual o foco? O que é normal para a idade, para a cultura, para a região? Eu tenho que ter um grupo controle, né? Segundo, se existe um déficit, porque se eu tenho aqui esse nível, né, a ser alcançado, eu vou fazer como flechinha aqui, tá legal, e na avaliação apareceu esse nível, então logo eu tenho uma queda, né, no nível, um déficit no desenvolvimento. A partir daí eu vou estabelecer um diagnóstico, prognóstico e indicação terapêutica, que é de que forma a gente deve trabalhar para melhorar a comunicação.
Porque por meio da comunicação, a socialização, a aprendizagem, e tudo isso pode afetar a vida da pessoa. Eu faço a avaliação para diagnosticar, mas eu quero ver se ele hoje está aqui, amanhã ele está aqui, eu vou saber por meio da mesma avaliação. Depois de amanhã ele está aqui, olha que bacana. Ele vem em um contínuo de evolução, né, na problemática que ele tem, tá? Tô desenhando bastante hoje, tá legal. Para saber até se o tratamento está gerando algum efeito ou se o diagnóstico talvez foi errado. A avaliação deve ser abrangente, tá? Eu tenho que ter análise de aspectos preservados e íntegros, que ele tem, que está lá, tudo certo, que está funcionando, quanto comprometidos. Está na fala, está no entendimento, na linguagem, dentro dos vários domínios linguísticos que nós vamos fazer através de instrumentos. A observação de déficit permite caracterizar o diagnóstico das síndromes. Então, nós temos aí afasias, demências, alteração linguístico-cognitivo, síndrome do hemisfério direito e outros desvios, né? Hoje nós temos aí uma lista de diagnósticos com uma descrição de sintomas. Então, através da análise, da avaliação, eu vou levantar sintomas para chegar aí ao diagnóstico. Fundamentos para a construção dos instrumentos de avaliação. O que fundamenta o instrumento que eu utilizo para avaliar um déficit, seja na inteligência, seja na linguagem. Ela tem base neurobiológicas, oriundos da afasia clássica, de investigação recente, neuroimagens e construtos da psicolinguística, da neuropsicologia e construtos sociais. Então, a referência para fazer avaliação, ele deve levar em conta o contexto e os saberes científicos. Fundamentos neurobiológicos na avaliação. O conhecimento construído sobre a linguagem no último quarto século, né, o 20, adicionou dados de estudos recentes realizados com imagem funcional. Esses estudos indicaram a importância de outras áreas, né? Então não tem uma área apenas dedicada à linguagem, né? Não é tão exclusivo, né? Região A é dedicada àquilo e não tem mudança. Não, nós temos estudos aí que é a área de Broca, Warnick para processamento da linguagem, que são consideradas também muito importantes para tal desempenho. Fundamentos linguísticos e psicolinguísticos, do que trata esse assunto. A descrição das alterações dos processos de compreensão e de produção de linguagem oral e escrita constitui o eixo central da avaliação. Então, se existe alteração de processos do que, gente? Compreensão e de produção, seja ela oral ou escrita. Se esse avaliado tem déficits naquilo que ele compreende, como também no que produz em forma de linguagem, seja oral ou escrita, é o eixo central da nossa avaliação. Então nós temos aí fonemas. Em linguística, um fonema é a menor unidade sonora de uma língua, são sons articulados, né, e combinados que geram sílabas, frases responsáveis pela comunicação oral. Monemas ou morfemas são unidades mínimas de significação das palavras. A ema é a unidade distinta e morfo significa forma, então uma forma que gera diferença de significado. Isso daqui para ser mais prático, né? O sufixo aqui, ó, inicial den, né? Nós temos aí dente, dentista, dentição. O sufixo inicial é o dente, até o T, que caracteriza a melhor forma possível, ponto possível para designar uma palavra, que coloca ela como palavra, tá? Continuando. A teoria psicolinguística trouxe referência para a construção de avaliação e tratamento da linguagem em modos neuropsicológicos fundamentados nas duplas dissociação cognitivas e mais recentes conexionistas. Então, o saber linguísticos e psicolinguísticos que ajuda a neuropsicologia nas intervenções e avaliação deste tipo de transtorno. A questão dos fundamentos sociais.
Nós vamos avaliar a funcionalidade e a qualidade de vida, passar a integrar a avaliação de linguagem, né? Então, qualidade de vida e avaliação de linguagem compõem a nossa avaliação. O modelo atual da OMS entendeu dimensões sociais, né, incluindo as atividades de participação, e enfatizou a inclusão social dos participantes. Se eu tenho uma afasia, um problema de linguagem, isso está prejudicando socialmente. O fato de prejudicar a minha socialidade vai ser levado em conta no diagnóstico. Como que é a avaliação de linguagem? Isso vale também para inteligência, tá? Eu vou coletar dados e escolher meus instrumentos, o que eu vou utilizar para medir isso. São os dois principais pontos aí, tá? Vou também construir relatos e questionários, levando em conta familiares, pessoas que convivem, história, porque eu preciso ouvir o que as pessoas dizem a respeito dessa limitação. Nós temos dois questionários de destaque, que é o índice de efetividade comunicativa e a avaliação funcional de habilidades de comunicação para adultos. Então, na escolha dos instrumentos, de dados, eu vou depois para a parte de relatos e questionários. A avaliação é um questionário com 43 itens que avalia 4 domínios: comunicação social, necessidades básicas, leitura e escrita, conceitos numéricos e planejamento diário. Uma importante limitação desse questionário é o fato de eleger como foco a independência do paciente na sua capacidade de realizar tarefa. O que isso quer dizer? Ele avalia o quanto ele é autônomo, para fazer, para exercer a comunicação. Mas seria muito melhor quando a gente conseguisse a capacidade de realizar a tarefa. Nós podemos utilizar de observações diretas, tá, em situações naturais. E nós vamos classificar ocorrências, né, que está ocorrendo, capacidade de iniciar um tópico, né, de puxar um assunto, de manter, de transferir o turno, ainda a habilidade de perceber e corrigir seus próprios erros. A avaliação de linguagem também pode ser conduzida em situações estruturadas, né, para simular no contexto natural. Então, eu posso tanto observar uma situação do dia a dia, como eu posso criar uma situação do dia a dia. Testes, né? Lembrando que até agora o avaliador participa muito disso. Aqui não, nós vamos deixar já por conta do avaliado. É conduzida em ambientes poucos naturais, como hospitais, consultórios, sigilo, busca de problema de comunicação. Inclui exames de beira de leito, rastreio, bateria de avaliação, teste de habilidades específicas de linguagem. Teste de rastreio, teste resumido, teste abrangente e teste de habilidades específicas. Teste de rastreio e testes resumidos. O rastreio destina-se à identificação ou presença ou ausência de alteração na linguagem. Aqui, deixa bem focado que eu estou falando, o rastreio e a alteração de linguagem. Ao fornecimento de indicadores para a continuidade da avaliação e introdução de procedimentos terapêuticos. São interessantes para aplicação em situação de internação, como por exemplo em fase recente de ocorrência de acidente vascular cerebral, enquanto o paciente se apresenta disposto para a realização de avaliação abrangente. Testes abrangentes. As baterias abrangentes incluem testes em diferentes níveis, organizados segundo modalidade de input, output. O teste de Boston presta seu exame de compreensão, é uma produção oral e escrita por meio de 104 subtestes, distribuído da seguinte forma: conversação e fala espontânea, compreensão auditiva, expressão oral, leitura e escrita. Nós vemos que a avaliação ela é abrangente e envolve todos os tipos e naturezas. Testes de habilidades específicas são interessantes quando a resposta do paciente sofre efeito teto ou solo. O que é isso? O quanto necessita aprofundar determinado aspecto da linguagem. Eles são muito extremos, ele é tudo ou é nada. O PALPA consiste em 60 subtestes destinados a auxiliar o diagnóstico de processamento de linguagem, interpretação de psicolinguísticas e dificuldades, reconhecimento
e compreensão de palavras de sentenças faladas ou escritas. Nós vemos que é uma repetição muito grande, os testes medem a mesma coisa, um mais, outros menos. O mais importante é que o profissional que vai fazer a avaliação, ele detenha de instrumentos ao qual ele domine e tenha facilidade e tranquilidade de trabalhar. As avaliações subjetivas, ela não exclui aspectos qualitativos e subjetivos. Há que se considerar, nesses casos, a necessidade de métodos que garantam consistência, a estabilidade da observação obtida por meio de medidas repetidas e a adição de juízes para observação e análise de congruência. Toda avaliação relacionada à linguagem, eu trago aqui também a questão da inteligência. Ela existe aspectos subjetivos que nós podemos sim levar em conta, porque o profissional avaliador, ele deve ter o mínimo de capacidade de criar avaliações e garantir o melhor diagnóstico e intervenção no sujeito, certo? Vamos terminar aí, 30 minutos, me delonguei, mas creio que deu para ser bem rápido e sucinto, tá? Um grande abraço, até a próxima.